Autorretrato de hoje você vai conhecer um pouco mais a trajetória política e as histórias de vida de um empresário nascido em Santos, mas que sempre morou na cidade vizinha, São Vicente. Ele é pai de 2 meninas e começou na vida pública em 1997. Como assessor nas áreas de esportes e pavimentação pública, foi vereador lá por 2 mandatos e presidiu a Câmara Municipal por 3 vezes. Atualmente, cumpre o 2º mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. No autorretrato de hoje, o deputado Luciano Batista, do PSB. Muito obrigada pela estar aqui novamente, contando um pouco mais dessa trajetória política, dessas histórias de vida, aqui na Assembleia Legislativa. Como é que está sendo esse retorno? Eu que agradeço o convite para vir no programa, né? É um prazer estar aqui com vocês. Olha, é sempre um prazer estar de novo trabalhando aqui na Assembleia, ajudando a população, né, da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, do Litoral Norte e também de São Paulo todo, né? Lógico que nenhum deputado consegue atuar nos 645 municípios do estado de São Paulo, mas a gente procura atuar o máximo possível, né? Porque senão tinha que ter aí um monte de clone nosso para poder fazer. Não tem como, né? Não tem como estar em todos os municípios, né? Mas, a não ser através de leis aqui que atingem o estado todo de São Paulo, que a gente acaba participando, discutindo e votando leis que beneficiam a população paulista, né? O senhor atuou bastante e fortemente na Comissão de Esportes, foi presidente da Comissão de Esportes, e num momento super importante, que era um momento de decisão, né? Se teríamos uma Copa, se teríamos umas Olimpíadas no Brasil, né? Foi um momento super interessante da Comissão de Esportes, muito rico. Foi. A Comissão de Esportes e Turismo do mandato anterior, ela teve uma atuação significativa nessas questões. Inclusive, deputados que fazem parte dela foram eleitos deputados federais, né? O caso do deputado Zé Cândido, né? Vicente Cândido, perdão. Vicente Cândido, que é o autor da Lei Geral da Copa. E ele era o vice-presidente da nossa comissão. Veja que interessante, ele foi vice-presidente por 3 anos, e 1 ano eu cedi a presidência para ele, né, e depois voltei para a presidência. Então, fizemos um trabalho muito entrelaçado. E isso resultou em avanços significativos no esporte de São Paulo, né? Criamos a Bolsa Atleta, nossa comissão fez uma série de ações que ajudaram a desenvolver um pouco mais o estado de São Paulo no quesito esporte, né? São Paulo é o estado que mais influencia em todos os esportes, né? Você vê que 70% a 80% das medalhas que o Brasil conquista em Jogos Pan-Americanos, em Olimpíadas, são oriundas de São Paulo. E Paralímpicos também. Paralímpicos também. A maioria é daqui de São Paulo. Então, São Paulo é o carro-chefe do esporte nacional, né? Existem alguns programas, né, do governo do estado, tudo isso de incentivo. Né? E temos também os melhores times do Brasil, né? Aqui em São Paulo, né? Tem o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos, meu glorioso Santos Futebol Clube. Você não podia deixar de falar do Santos. Fui tendencioso agora, né? Não podia deixar de falar do Santos. Não, o Campeonato Paulista é um campeonato fortíssimo, né? O campeonato que espelha, dos campeonatos regionais do Brasil, é o mais disputado, o mais forte, né? As equipes do interior sempre vêm com força total. Basta ver o momento atual aí. A Ponte Preta é o único time invicto do Paulista, né? A vice-líder do Campeonato Paulista é invicto. E os times do interior sempre despontam com uma força fantástica, né? Você tem a Série A1, A2, A3, a Série B. Então, São Paulo tem, assim, um leque de enorme, farto de equipes fortíssimas por todo o interior de São Paulo e litoral, né? São 42 milhões de habitantes, né? Imagina que tem de time de futebol, né? E todos eles são técnicos, né? Os 42 milhões de paulistas são técnicos também, somos todos técnicos. Todo mundo dá um palpitezinho, né? A Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários é uma comissão, assim, dolorosa, doída, porque são assuntos, são temas que você sempre entra em confronto. Já visto a última vez que o secretário esteve aí, eu tive, assim, coloquei algumas situações para ele que o Estado, infelizmente, tenta passar para a população
que o efetivo da Polícia Militar está completo, e isso não é verdade. O efetivo da Polícia Militar, ele está, como é que eu posso dizer? Ele está baseado em números do passado, em todo o Estado. Isso é uma coisa grave. A Baixada Santista é uma região que tem uma particularidade muito grande quanto à questão de segurança pública, porque as pessoas vão para lá por conta do Rodoanel, por conta da segunda pista imigrantes. O acesso à Baixada hoje é muito rápido. É mais fácil sair daqui da Assembleia. Eu, por exemplo, que moro lá em São Vicente, é mais rápido eu descer da Assembleia até São Vicente, que eu levo mais ou menos 1 hora, do que sair da Assembleia para ir para vários bairros de São Paulo. O acesso à Baixada para imigrantes ou pela Anchieta é muito mais rápido. Isso é verdade. Então, no fim de semana, a Baixada recebe uma quantidade enorme de turistas e junto com esses turistas vai o pessoal do mal, né, que vai para fazer besteira e assaltar. Então, é preciso rever esse discurso do Estado, está errado, precisa atualizar os números. A Polícia Militar tem feito um trabalho enorme, mas não consegue dar conta. E a Polícia Civil, lamentavelmente, sumiu, né? Então é preciso 35 mil policiais civis para 42 milhões de habitantes, não dá. Impossível. Impossível achar que eles vão fazer milagre. Então é preciso rever esses números. O Estado precisa contratar urgente delegados, escrivões, policiais. E a Polícia Científica também, que tem um efetivo muito pequeno e demora para remover corpo do ML, demora para fazer perícias. Então, não é culpa de quem está aí. A culpa é absolutamente pela falta de efetivo nas 3 polícias de São Paulo. Deputado, o senhor é do litoral, né? Do sol, da praia. E pensando nisso, o senhor apresentou um projeto de lei que eu acho de extrema importância para aquele que trabalha sob o sol. Né? E para diversas pessoas que precisam de proteção solar mesmo. Albinos, tem uma série de doenças que você não pode tomar sol, né? A proteção de câncer de pele, que é o protetor solar e bloqueador solar como medicamento, porque muda completamente a tributação. Muda. Completamente. Infelizmente, o governador, na época, Cláudio Lembo, vetou essa lei. Eu estou trabalhando aqui para derrubar esse veto, porque isso não é luxo. Protetor solar não é luxo. Você não pode classificar protetor solar como uma perfumaria. Ninguém passa protetor solar para ficar cheiroso ou para ficar mais bonito. Artigo de perfumaria é para quando a pessoa quer ficar mais bonita ou mais cheirosa, né? Protetor solar é para prevenir doenças de pele. Então, você tem, como você já mesmo falou, várias pessoas que dependem disso. Quem tem doença grave de pele não pode sair de casa se não passar o filtro solar 30, 40, 50. Tem gente que tem que passar 80, 70, porque tem problema gravíssimo em relação ao sol. E você tem os trabalhadores também. Os trabalhadores, o pessoal que trabalha em praia. Carteiros. Garis. O pessoal que faz limpeza urbana nas ruas, nas praias do litoral paulista. As pessoas estão lá de manhã. O pessoal que trabalha em obra. Em obras, enfim, em andaime, por aí. O cara fica exposto a uma temperatura altíssima. Policial militar. Também. Motorista então, mesmo, está dentro do carro, mas está tomando sol. Né? O cara vai trabalhar o dia todo no sol, fica exposto ao sol. Todo mundo sabe, a classe médica sabe, os dermatologistas, que você pode tomar o sol até um determinado horário e a partir dali você não pode ficar exposto ao sol. Todo mundo sabe disso. Sabe aquela situação que todo mundo sabe, mas todo mundo finge que não sabe? Uhum. Então você vê o policial ou o agente de trânsito ali no farol o dia todo. Ele pode ficar no sol. Nós não podemos, mas o cara pode. Pois é. E aí você faz uma lei para simplesmente fazer essa migração do protetor solar como medicamento, e aí você baratear o custo para quem precisa usar o dia todo, e que faz o ex-governador Cláudio Lembo veta a lei. Você sabe que isso faz parte do equipamento de trabalho dos carteiros, né? Boné, óculos de sol e bloqueador solar. Mas muitas empresas não dão. Sim, o pessoal que trabalha em obra. A maioria não dá, entendeu? E aí a pessoa fica exposta só ali. Aí depois o que acontece? Na verdade, além da pessoa ficar doente e pode vir a óbito, porque doenças de pele levam a óbito, câncer de pele leva a óbito. E o sofrimento, e a vergonha. Pois é. E a estima da pessoa que tem que se esconder, né, lúpus, doenças gravíssimas de pele. Psoríase. Isso acaba caindo no Estado. Claro. Porque a pessoa cai num tratamento médico, quem é que tem que custear? O Estado. Pois é. Vai custar mais caro depois. Então era mais fácil o governador aprovar e deixar os laboratórios se adaptarem.
Não, mas prefere vetar uma lei que vai beneficiar as pessoas. Eu fiquei decepcionado com a postura do governador. Vamos ver se consegue derrubar aqui, né? Eu acho que consegue, vamos ver. Deputado, o senhor pensa em um dia ser prefeito de São Vicente? O senhor já foi vereador, já trabalhou no Executivo, Já assessorando, está aqui na Assembleia Legislativa. Não estou dizendo para amanhã, mas algo que passe pela cabeça do senhor. Uma hora sim, vamos tentar sonho, disputar, até. né? Claro. Tentar disputar a prefeitura, talvez daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos. Tem que ser um sofrimento por vez, né? Nós temos aí a próxima eleição para presidente da República, para governador, senador, deputados federais e estaduais, né? Hoje ninguém é candidato, evidentemente, né? Então, temos essa eleição, depois para prefeito. Então, temos aí um tempo para pensar. Então, eu não tenho pressa. Acho que no momento certo vai chegar a nossa vez. Eu tive a oportunidade de ficar 4 anos como assessor do prefeito de São Vicente, do Márcio França, na época. E foram momentos maravilhosos, até porque nós tivemos uma sorte enorme de ter como governador o falecido governador Mário Covas, que olhou com muito carinho para a Baixada Santista, mas muito especialmente para São Vicente, e os recursos não faltaram para a cidade, e a cidade realmente deu uma alavancada, graças a essa paixão que o Mário Covas teve pela cidade. E teve mesmo. Então, houveram investimentos significativos de rede de tratamento de esgoto, de construção de casas nas favelas do México 70. A maior favela da América Latina era o México 70, e teve uma intervenção muito grande com recursos oriundos do governo do estado, do CDHU, Secretaria de Habitação. Teve investimentos no turismo em São Vicente, construção de centros de convenções, de viadutos, pavimentação de ruas, tudo graças ao falecido governador Mário Covas, e evidentemente que nós fizemos por merecer, porque usamos os recursos de maneira correta, e a população de São Vicente sentiu essa mudança. Quando dos 500 anos da cidade de São Vicente, o governador levou o governo todo para São Vicente. Transferiu para lá, não só o governo do estado, mas também o Tribunal de Justiça, foi transferido para lá também, o presidente do Tribunal de Justiça à época transferiu também a sede para lá, porque São Vicente também deu origem à justiça, lá para trás, em 1532, né, quando Martim Afonso chegou lá para São Vicente e fundou a primeira vila do país, e a partir dali veio Itanhaém, veio Cananéia, enfim, veio as outras cidades na sequência, Angra dos Reis, teve também uma cidade lá em Santa Catarina, que agora me foge o nome, mas vieram as cidades, e a partir daí veio o Exército, também nascido em São Vicente. A primeira eleição foi em São Vicente. Foi em São Vicente. Foi organizada por João Ramalho, enfim. E também por lá passou a Anchieta, toda uma história, né? E a cidade resgatou essa história dela com o país, graças a um empenho das pessoas da cidade, da classe política e do governador Mário Covas, que foi fantástico, né, para a cidade. O senhor foi 3 vezes presidente da Câmara Municipal lá? Fui. Um abacaxi, né? Foi. Eu me elegi vereador por 2 mandatos, em 2000 e em 2004, e fui presidir a Câmara por 6 anos consecutivos lá. Foi uma tarefa que me deram a honra de cumprir, foi ardoroso, mas um abacaxi também é uma fruta saborosa, né? Se você descascar ele você faz um belíssimo suco, que também é bom, é levinho, né? Doce, maravilhoso. O abacaxi tem 2 lados de você olhar. Ele é uma fruta que é feia, mas ao mesmo tempo, se você estiver bem, principalmente no Nordeste, né? Bem docinho, então ele pode ser também um suquinho maravilhoso, né? Depende de como se lida com o abacaxi, né? Até da casca do abacaxi dá para fazer suco, né? Dá para fazer Tem suco. que lavar, ferver, calda, tudo. Faz um suco maravilhoso também. Quando minha mãe engravidou, nós sempre moramos em São Vicente, né? Minha família veio oriunda de Natal, do Rio Grande do Norte, 1958, que vieram de lá. Nasceu também outro irmão meu. Depois, eu sou o caçula de 4 irmãos, né? A Lenira, que é a mais velha, a Luzinete, depois o Luiz Carlos, depois eu, né? Eu nasci em 64 e nasci em Santos, na Beneficência Portuguesa. Nasci dia 28 de março. Quantos nasceram em Santos, deputado? Só eu. Irmãos? Só o senhor? Só eu, Os outros nasceram... Na verdade, assim, minha mãe veio, engravidou, acabou nascendo... Minha irmã mais velha nasceu lá em Natal, a outra também... Não, meu irmão também nasceu em Santos. Meu irmão nasceu em 1960 também, em Santos.
Quer dizer, os teus pais vieram construir a cidade. Vieram. Meu pai trabalhou 40 anos na Prefeitura de Santos. Meu pai fez os jardins da Praia de Santos. Trabalhou lá muito tempo, trabalhou na coleta seletiva de lixo, trabalhou na Alemoa, onde ficava o lixão lá. Foi trabalhador braçal mesmo. Trabalhou mesmo, Trabalhou construiu, 40 ajudou anos. a cuidar da cidade mesmo. Entrou lá em 58, em agosto de Mas 58. morava em São Vicente e trabalhava em Santos. Morava em São Vicente, ia para lá, trabalhou até 98, trabalhou 40 anos. Em Santos. Em Santos. O senhor já resolveu Nunca que faltou. não, que o seu negócio era São Vicente mesmo. Nós sempre moramos em São Vicente, né? Morava no Jockey Club. Ah. Morei a vida toda no Jockey Club, morei até os 40 anos no Jockey Club. Depois mudei para Itararé, na praia. Mas até os 40 anos morei lá no Jocão, oriundo ali das ruas. Ficava tomando conta de carro ali no Jockey Club, dia de corrida. O Jockey Club foi uma pista muito famosa, era areia milagrosa, porque servia para tratamento para os cavalos que tinham problema. Então, tinha corrida lá de quarta e sábado, era maravilhoso. Era o jockey com mais corridas no Brasil. Eu trabalhava quando era criança ali, tomava conta de carro na praça, aquela coisa, né? Mas dava para tirar um dinheirinho bom. Trabalhei lá dentro, na casa de apostas, quando tinha 18, 19 anos, chamada Casa das Pulis. Vendia menino na praia, descia lá no aquário, em Santos, saco de 5 quilos de amendoim, vendia menino na praia, engraxei sapato. Depois fui estudar no Senai, na Ponte da Praia, estudei no Escolástica Rosa, e aí vai. Estudei, lógico que em São Vicente também, nas escolas Vidobrais, as escolas antigas, no Armando Vitório Bey, na Vila Fátima. Depois é que eu fui para Santos, fazer o curso de mecânico geral. Tem o Lula e eu de torneiro mecânico, né? Fiz desenho mecânico também, fiz técnico em bancário e fiz gerontologia. O senhor chegou a trabalhar em tudo, não? Não. Só foi fazendo os cursos? Em razão do curso de mecânica geral, eu entrei na Cosipa. Trabalhei por 15 anos na Cosipa. Trabalhei no Alto Forno, no Pátio, na Moagem. Trabalhei aqui em São Paulo, na Cosipa também, na Avenida São João, no prédio administrativo da Avenida São João. Uhum. Trabalhei de 88 a 93. E trabalhei na Cosipa de 1984 a 1999. Trabalhei por 15 anos na Cosipa. Nossa. Companhia Siderúrgica Paulista. O senhor trabalhou, fez de tudo um pouco. Tudo um pouco. Também aí tive loja de esportes, né? Muitos anos, de 1989 até 2010, tive loja de esporte. O senhor sempre gostou de futebol? Sempre. O senhor pensou em ser jogador mesmo, profissional, jogar no Santos? Eu joguei no Santos em mirim infantil. É mesmo? Bom tempo, Mas já faz tempo, de 77, 78. Não, mas podia ter virado profissional. Podia, mas não era... Aquela época era difícil. Não era bem muito visto jogador também. bom de bola, muitos craques. Tinha muita competição. Eu peguei os meninos da vila, né? Era Pita, Juari, João Paulo, Lito Batata. Você chegou a jogar com eles nas categorias eu jogava inferiores? eu era mirim infantil em 1977. Aí surgiu, né? Quando surgiu o Pita. O Pita era oriundo de Cubatão, né? Casqueiro e tal. Então começou, Ailton Lira, era um timaço, né? O time do Santos. E aí fui subindo até o juvenil. Depois eu acabei indo servir o quartel em 83. E aí tive um acidente de moto, quebrei a perna, não tinha mais como jogar bola. Já era. Aí fui trabalhar, né? Que sempre foi o meu forte, foi trabalhar. Sempre trabalhou e Sempre gosta trabalhei. de trabalhar. Aí joguei no Santos ainda futebol salão um bom tempo. Disputei Campeonato Santista, futebol salão. Depois virei técnico. Técnico Técnico também? de futebol. O senhor joga até hoje? Ainda hoje, dou minhas cacetadas. E eu fui técnico muito tempo, peguei alguns jogadores. Eu fui técnico do Robinho. Isso nas categorias inferiores ou Em no salão? 1991. Um fraldinha, lá no Esporte Clube Beira-Mar em São Vicente. Quando ele começou a carreira, foi lá no Beira-Mar. Nós montamos o fraldinha e o pré-mirim. Aí quando você olhou, falou assim, esse é o cara. Não, ele era um bom jogador. Ele era um bom jogador. Mas tinha bons jogadores também junto com ele. Ele era diferenciado. E aí ele foi indo. Do Beira-Mar ele foi pro Portuários, que é um clube de Santos. Do Portuários, o Robinho era um menino... O primeiro tênis que ele jogou bola foi eu que dei para ele. Foi um tênis da Penalty. Era um tênis chamado Morruga. Um tênis, tinha branco e pretinho. Aí eu brinquei com ele. Você quer branco ou preto? Ele é o tio, eu quero um pretinho que é cor da pele. Ele brincou comigo, o Robinho. Aí ele ficou lá um bom tempo no Beira-Mar. Ficou 2 ou 3 anos. Depois foi para o Portuários. Do Portuários foi para o Santos, para o futebol salão, para o campo. E aí virou essa fera que ganhou vários títulos com o Santos. Foi campeão brasileiro pelo Santos Paulista.
e foi embora, né? E hoje está lá no Milan, na Itália. Pois é. E quem sabe um dia volta para o Santos, né? Porque é um o sonho nosso, né? que ele volte. Nós temos amizade até hoje, nós nos falamos, né? Tem que se cuidar, né? Isso não é nem por vaidade, é por saúde, né? O esporte, acho que todas as pessoas... E eu tive a oportunidade de cursar gerontologia na Unisanta, Universidade de Santa Cecília lá. E o gerontologia é o estudo da vida, do envelhecimento. E aí você começa a entender que o esporte ele não é lazer. Mas o esporte é muito mais saúde do que lazer. Hoje as pessoas da melhor idade, a partir dos 50 anos, aquelas que praticam o esporte, e isso está provado por todos os meios, até pela Organização Mundial de Saúde, que cada $1 investido no esporte são $4 que os governos economizam na saúde. Cada vez que um idoso pratica esporte, ele deixa de estar indo no posto de saúde e tal, porque o ser humano se recupera. Uhum. Então você começa a fazer vôlei adaptado, por exemplo, que é para a terceira idade, você começa a recuperar uma condição física. Pilates é maravilhoso. Fora que o esporte ele tem essa capacidade de agregar, aglutinar as pessoas, tirar a pessoa da terceira idade do isolamento, de dentro de casa, sociabilizar. Um dos grandes sucessos dos últimos tempos são os JORES. São jogos da terceira idade, onde eu já tive a oportunidade de ir em vários, de ver, de assistir, como você devolve a autoestima às pessoas que pensaram que não serviam para mais nada, né? Então, pessoas com 60, 70, 80 anos que estavam jogadas em casa, sem nenhum tipo de atividade. Aí você dá a ela a oportunidade de participar de alguma atividade e ela percebe que existem outras pessoas, porque nesse meio tem muita gente sozinha, viúvos, e eles começam a se revitalizar e a conhecer pessoas na mesma situação que ela. E cria-se uma cadeia entre eles e um acaba ajudando o outro. Isso é muito bom, porque você aumenta a expectativa de vida das pessoas. O meu pai tem 85 anos, vai fazer 86 anos. Ele faz pilates comigo duas vezes por semana. É mesmo? E o meu pai era um cliente quase que assíduo de médicos. A partir do momento que ele começou a fazer atividade física, ele foi diminuindo gradualmente e hoje ele vai no médico a cada 3 ou 4 meses. Só para fazer acompanhamento mesmo. Ele era um cliente assíduo. Sabe? Dói aqui, é a idade do condor, né? Aí a bronquite, não sei o quê. Então, quando ele começou a praticar o Pilates, ele voltou a ir para a feira, a ir para o supermercado, a fazer caminhada na praia. Ou seja, ganhou independência novamente, possibilidade de interagir com as outras pessoas, sociabilizar, tudo isso. Seria fundamental que os governos municipais e estadual investissem em esportes para a terceira idade, mas em especial no Pilates, que é uma atividade uma boa ideia para o senhor fantástica. Fazer aqui na Assembleia Legislativa, né? É uma atividade centenária, que é de Joseph Pilates. Eu faço Pilates há 4 anos. Vai fazer 5 anos. É maravilhoso. Deputado, e as suas filhas, a Luciana e a Letícia? Aliás, o senhor imitou seu pai, né? Porque seu pai e sua mãe, né? A dona Lenira, gostavam do L, né? A Lenira, a Luzinete, o Luiz Carlos e o Luciano. E o senhor, Luciana e Letícia. Bonitinhas. E quantos anos elas estão, deputado? 23 e 21. Nossa, são moças. Moças. A senhora era garoto, bem novinha quando elas nasceram. A Letícia está no 4º ano de medicina. E começou aqui na Embi Morumbi e hoje faz lá na Unimes, em Santos. E a Luciana se formou em publicidade e marketing. Está fazendo agora um curso avançado de inglês, está terminando e vai fazer pós-graduação também. O senhor não vê nelas um caminho na política também? Elas não gostam, não querem? Elas adoram. Mas é que a Luciana, a Letícia gosta muito de medicina. Então ela gosta assim, muito dessa coisa de cuidar das pessoas e tal. Então confunde a medicina com a política. Entendi. Com o social. Ela gosta, a faculdade faz muitas ações e ela está sempre no meio, né? Ela gosta de ir à frente, vamos arrecadar fundos. Então, é uma coisa que está no sangue. E a Luciana também, ela me acompanha aqui na Assembleia, vem sempre comigo, ela também adora, né? Ela gosta de ajudar o pessoal do skate lá na Baixada. Ela também andou muito de skate, disputou campeonatos brasileiros, inclusive. Chegou a ser vice-campeã brasileira de skate. Foi atleta, então. É atleta, Ela anda ainda? Agora ela anda para brincar, ela anda muito lá em Santos, no Quebra-Mar. Ela andava muito na pista do Chorão,
do Charlie Brown Jr. lá em Santos, andou muito na pista dele, do Alexandre, né? Então ela gosta de andar agora mais por lazer, mas ela competiu muito, ela ganhou muitos títulos paulistas, regionais. Brasileira, ela disputou 2 brasileiras, uma ficou em 4º lugar, e o último que ela disputou, ela foi vice-campeã brasileira, perdeu a final no circuito, né? Porque é um circuito que tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e geralmente a final do brasileiro, tradicionalmente, é no Paraná. E o último que ela disputou, ela perdeu, foi até ao vivo pela Sport TV, perdão, pela ESPN, passou. Eu assisti Nossa, de como casa. é que fica o coração de pai nessa hora? Um horror, aquelas subidas loucas, né? Pula. Porque ao mesmo tempo está torcendo, você fica com medo que aconteça alguma coisa. Porque ela vai andar no quebra-mar, eu fico com o coração na mão. Você ralou muito, se quebrou muito? Já se quebrou bastante. É mesmo? Tem muita costura no corpo. No joelho, na cabeça. E é engraçado porque elas seguiram nesse caminho aí de saúde e esportes, que é algo que identificação muito forte com a Luciana. É verdade, elas gostam. A Luciana fala muito em ser candidata, às vezes. Ah, pai, eu queria um dia ser candidata a alguma coisa. Pai, tu vai ser candidata à síndica do prédio. Você não quer que ninguém acompanhe, que faça, que seja? Eu acho que ela tem o jeito, Mas eu não sei, assim, às vezes a população não aceita muito isso, né? E acha que é uma coisa assim de importa e tal. Eu prefiro que ela... Eu acho que a política... Você tem medo da crítica nesse caso, assim, de uma crítica negativa que ela não mereça, até porque está nela a vontade. Está nela, na veia dela. A política, ela é muito boa. Existem políticos muito bons no país e no mundo que resolvem muitas coisas. É que, às vezes, alguém faz uma coisa errada, pronto, já acha que está todo mundo na confusão. Então, a política é maravilhosa, eu fico muito feliz de estar nessa tarefa, de fazer política, porque a gente consegue fazer ações que ajudam milhares de pessoas, né? Quando a gente consegue aqui uma emenda para fazer um posto de saúde lá em Cananéia, que vai atender as pessoas para fazer exames de baixa e média complexibilidade, e as pessoas não precisam sair de Cananéia para ir até registro, que demora 1 hora e meia. É uma coisa absurda isso, né? Então, Guape, lá em Pariqueraçu, lá em Tariri, em Tariri tem um distrito chamado Ana Dias, que tem 5 bairros, e lá não tinha um posto de saúde. Então eu fiz uma emenda lá, o prefeito foi lá e construiu o posto. Outro dia eu passei na BR e passei lá. Aí entrei e tal, não me identifiquei. Que tá maravilhoso, foi um deputado que fez a emenda, não falei que era eu, né? E a pessoa não me reconheceu também, eu cheguei lá de camiseta e bermuda, né? Então não sabe quem é. Então isso nos dá, assim, o combustível para saber que você tem condições de fazer coisas boas por esse país afora, né? Mas é difícil ao mesmo tempo. É difícil, mas é uma tarefa gostosa de fazer. O Luciano é um ser humano comum, continua o mesmo Luciano que nasceu lá em São Vicente, no Jockey Club, corria pelas ruas, que tomava banho no Rio Casqueiro, atravessava de São Vicente para Cubatão para pegar caranguejo do outro lado da maré. É o mesmo Luciano de sempre, meus amigos de infância são os mesmos. Até hoje, eu quando encontro com eles, eu sei o nome de cada um, sei aonde cada um mora. Procuro ajudar todos eles até hoje, o máximo possível, quando me procuram. Eu continuo jogando bola nos campos por aí afora. Continua um caiçara. Continuo do mesmo jeito. E também o Luciano com essa tarefa importante, honrosa de ser deputado numa Assembleia que é a mais importante para mim na América Latina, o maior parlamento da América Latina estadual, uma Assembleia que só tem 94 deputados e deputadas, num estado com 42 milhões de habitantes. Então, estou nesse meio, né? Lá embaixo, da onde eu vim, e aqui nesse papel fundamental e importante de ajudar São Paulo a ser melhor para o povo paulista, né? Obrigada pela entrevista, deputado. Obrigado a você pelo convite. Você pôde acompanhar um pouco as histórias de vida, a trajetória política do deputado Luciano Batista, do PSB. E nós temos um encontro num próximo Autorretrato. Até lá.